Olá, bom dia! Bom dia com alegria, bom dia com paz, amor. E aí, queridas? Queridas, porque tem duas queridas aqui. Então, tudo bem, Pazini? Tudo bem? Tá com os olhos inchados de dormir aí, hein? Dormiu até, né? Conta aí, dona Pazini. Destruidora de ombros. Fala, dona Joyce, Aiqueira. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria. Tá com a carinha boa. Isso aí. Muito bom. Amados. Vamos para a leitura de mais um livro. Esse livro parece ser bom, viu? Tenho boas referências dele. Saia de ser bonzinho, vai ser bom. A história é outra. E aí, Pazini? Tudo bem? Bom dia. Tá bom. Então, bora lá. Vamos ler? Taca ali pau? Bora lá. Bora lá? Eu vou preparar tudo aqui. Já está tudo engatilhado. Raramente alguém responde à pergunta dizendo, admiro essa pessoa porque ela é excelente em fazer planejamento. Prefácio. Prefácio, pense em alguém que você admira muito, de verdade. Pense mesmo. Agora reflita, por que você admira essa pessoa? Raramente alguém responde à pergunta dizendo, admiro essa pessoa porque ela é excelente em fazer planilhas de Excel. Ou então, admiro pois ela fez um MBA incrível. Mas raramente, aposto que quem já ganhou um Oscar sequer passou pela sua cabeça. As pessoas que mais admiramos, em geral, são aquelas que têm habilidades comportamentais que favorecem a conexão humana. Não estamos falando aqui sobre habilidades técnicas, mas sim sobre pessoas que se relacionam bem, que conseguem, genuinamente, fazer outros seres humanos se sentirem valorizados, vistos e queridos. Nós somos feitos de relações, mas parece que, em determinado momento da história, o bonde começou a descarrilhar. Vivemos em uma sociedade na qual a cultura predominante nos incentiva a ganhar, ganhar e ganhar. É pior, vende-se a ilusão de que é possível, sim, ganhar esse jogo sozinho. Estamos caindo na falácia de buscar o sucesso pessoal, mas adivinhei, com uma reflexão mais calma e verdadeira, podemos perceber que toda a nossa existência é interdependente, e que a felicidade, meus caros, só dá as caras quando sentimos que estamos contribuindo para a vida de outras pessoas. Estamos falando sobre a alienação para o fato de que só funcionamos bem em comunidade, e, sem essa configuração, ficamos sem propósito e sem interesse na vida. Este livro tem como proposta ser a chave para nos reconectarmos com a nossa escuta interior, para deixarmos entrar e estarmos presentes para o que nos acontece. Conheci o Cláudio Tebas na internet, em uma época que ele fazia, com o sobrinho, uma série de vídeos chamada Fala Que Eu Não Te Escuto. Se não conhece, faça uma busca. É intrigante perceber como as pessoas não escutam o que falamos e, nos vídeos, acabam oferecendo dicas para que Tebas e seu sobrinho façam coisas absurdas, como explodir um caixa eletrônico ou sequestrar alguém. Muito está sendo discutido ali sobre escuta, pertencimento, coragem, claro, humor. Já trabalhava com comunicação não violenta, CNV, quando comecei a entender que a arte do palhaço tinha muito mais a ver com escuta e presença do que com piadas ou truques ensaiados. Esse tema passou a me interessar, pois, com o tempo, a mensagem de que temos que ser vencedores nos persegue por todos os lados, e já não estava mais colando para mim. Eu soube que gostaria que ele fosse o meu professor quando ouvi falar que a arte dos palhaços tem a ver com a prática de perder, mesmo quando todos almejam vencer. E foi assim que fiz o meu primeiro curso de palhaço. Foi uma semana intensa, profunda e de muitas revelações. Aprendi que o palhaço não exercita somente a arte da escuta, mas também a arte de se deixar ver. Afinal, o nariz de palhaço, a menor máscara do mundo, foi justamente feita para revelar tudo o que a gente é. Então, adivinhei, se olhamos para um palhaço e o achamos ridículo, não é por ele realmente ser, mas sim por nos vermos nele, enxergando o nosso próprio ridículo e sentindo alívio. Ali está um indivíduo que tenta, a todo custo, ser tão incrível como todos os outros personagens super-humanos do circo, mas não consegue. Uma analogia que podemos fazer refere-se a quando tentamos caber e pertencer a um bocado de padrões muito loucos que sei lá que inventou. E é óbvio que isso tem a ver com a comunicação não violenta. Sério, somente alguém como Tebas é capaz de se sentir apreensivo para escrever um livro que falasse sobre palhaços e CNV, pois só quem é mestre tem cuidado e se preocupa em tratar com profundidade temas que mexem com a alma humana. Mas, veja, a comunicação não violenta foi sistematizada por Marshall Bertrand Rosenberg, 1934 a 2015, e, basicamente, estudava pessoas que são como o Tebas. Verdade, Marshall não ficou em sua mesa pensando quais eram as regras que os humanos precisavam seguir para ter uma comunicação eficaz. Ele não elaborou os 4 tempos, metodologia adaptada aqui nesta obra, apenas pensando sobre ela. Não, ele reparava no que faziam as pessoas que eram boas em gerar conexões, e tentou traduzir isso em aprendizados.
Se você encarar a CNV apenas como uma técnica e não internalizar em si mesmo tudo que a situação pede de você, grandes são as chances de não conseguir se conectar com ninguém, mesmo sendo diligente com a técnica. E nós precisamos disso, de mais gente disposta a escutar de verdade e menos gente querendo aplicar técnicas. Estou muito feliz que o Tebas aceitou o convite para escrever este livro. Ele traz nesta obra distinções importantes de conceitos do campo da escuta, jogos que todos nós podemos testar para sentir a CNV na prática e, ainda mais interessante, ele compartilha histórias humanas e emocionantes com o leitor. Assim, caro leitor, desejo que você faça uma boa leitura, tenha conversas melhores e possa também se divertir no caminho. Com carinho, Carolina Naum, mediadora de conflitos, palhaça e eterna aprendiz da comunicação não violenta. Preâmbulo, entre um taxista e um gigante. Esta história aconteceu há mais ou menos 20 anos. Eu estava a bordo do meu Chevette, velho de guerra, tentando contornar a Praça Vila Buem, aqui em São Paulo, mas o trânsito intenso impedia que eu virasse à esquerda, único sentido possível. Atrás de mim, um taxista inconformado com os meus 15 segundos de demora começou a buzinar impacientemente. Aqueles sons, no entanto, além de não possuírem o poder de fazer o tráfego fluir, ainda produziam o efeito colateral de me deixar cada vez mais nervoso. As buzinadas foram se intensificando rapidamente e, como não surtiram efeito, o taxista passou a me xingar aos berros. Lembro-me de começar a suar de aflição. Após alguns segundos de suplício, consegui, imprudentemente, colocar a frente do carro uns centímetros adiante, criando espaço suficiente para que o táxi me cortasse pela esquerda, quase subindo na calçada. Ao emparelhar comigo, em um breve e eterno instante, o motorista se deteve para me xingar mais e mais alto, com os olhos esbugalhados e fazendo gestos obscenos. Fiquei desestruturado. As mãos e as pernas tremiam tanto que tive dificuldade de apertar o pedal da embreagem. Só bem. Mais tarde, já em casa, entendi que a tremedeira tinha um nome, medo. A violência foi tamanha e tão gratuita que temi levar um tiro. Mas ali, enquanto a cena se desenrolava, eu não conseguia ter clareza de nada. Apenas observei, paralisado, o motorista passar por mim e estacionar logo ali, a metros de distância, onde ficava o seu ponto de táxi. Eu o vi descer sem demonstrar pressa ou urgência e caminhar calmamente até o centro da praça para se encontrar com outros taxistas. Assim que consegui romper o momento de congelamento que me aprisionava, entrei na famigerada avenida e fui tomado pelo impulso incontrolável de falar com aquela pessoa. Sem ter consciência de por que fazia aquilo, me aproximei do meio-fio, parei o carro e abaixei o vidro. As pernas ainda tremiam e o coração explodia no peito. Quando o homem me viu, partiu em minha direção, bufando como um gladiador indo para o centro da arena. Ele era magro, mas, aumentado pelo meu medo, parecia um gigante. A partir daí, tudo acontece muito rápido. Ele se aproxima da minha janela, mas antes que fale qualquer coisa, tiro as mãos do volante permitido que ele veja como eu estou tremendo. Essa ação cria um fiapo de instante que o desarma. Aproveito a brecha para falar e a minha voz sai estranhamente calma para quem está chacoalhando daquele jeito. Olha o estado em que estado estou, meu amigo. Nem sei direito por que parei aqui. Meu dia foi difícil e, de repente, sou xingado por um estranho. Não tive a intenção de atrasar o seu caminho ou prejudicar você. Nem te conheço. Eu só não estava conseguindo entrar na avenida. Neste momento, acontece algo totalmente imprevisível, como em um passe de mágica. Vejo o gigante virar gente. Os olhos perdem a fúria e a tensão do rosto é substituída por uma expressão que me parece ser de alívio. Reparo que ele tem rugas profundas que percorrem sua face de cima a baixo. É velho e me parece cansado. Sem dizer uma única palavra, ele encosta a testa no alto da minha janela e, para meu espanto, começa a chorar. Um choro de balançar os ombros. Fico em silêncio. A cena em close na minha janela me emociona. O medo do gigante dá lugar à compaixão pelo homem. Enquanto enxuga as lágrimas com as mãos e os ombros, ele me diz: me desculpe, meu amigo, me desculpe. Você sabe, São Paulo enlouquece a gente. Pergunto, então, se ele passa muitas horas no trânsito. E ele responde, o dia todo há mais de 30 anos. Isso não é vida. Incontidamente, as lágrimas que descem pelo seu rosto desaguam, como afluentes, em um rio de palavras, a rotina de trabalhar cada vez mais para ganhar cada vez menos, as contas a pagar, o orgulho de pagar a faculdade dos filhos, o medo de adoecer e não poder trabalhar, o cansaço, muito cansaço. O que a gente vai fazer quando não aguentar mais trabalhar? Balanço a cabeça, querendo dizer que eu entendo. Eu tenho mesmo medo. Sou palhaço e não sei se vou me aposentar um dia. Normalmente, quando conto que sou palhaço, as pessoas fazem algum comentário. O homem não fala nada a respeito. Vem tomar uma cerveja aqui com a gente qualquer hora. Todo fim de tarde a gente toma umas ali, diz ele apontando para outro lado da rua. Opa, exclamo. Falou em cerveja. Falou comigo. Acho que rimos nessa hora. Eu ligo o carro. Agradeço por termos conseguido conversar. Nos despedimos e sigo o meu caminho. Durante muito tempo, achei mesmo que iria arranjar um tempinho para tomar uma cerveja com ele. Mas nunca mais o vi. Você sabe, São Paulo enlouquece a gente. Quando a editora me convidou para escrever este livro sobre comunicação não violenta a partir do meu olhar de educador e palhaço, fui tomado por inúmeros sentimentos intensos e conflitantes. A primeira sensação foi de euforia. O convite vinha muito ao encontro das investigações que tenho feito acerca do entrelaçamento e da complementaridade entre a linguagem do palhaço, profissão que exerço há quase 25 anos, e a comunicação não violenta. Cheguei em casa feliz da vida e comemorei com a minha esposa tomando um vinho. No entanto, assim que fui para a cama e botei a cabeça no travesseiro, a euforia foi se transformando em angústia. Seria legítimo escrever este livro. Entendo tanto assim de comunicação não violenta, e as encrencas em que vez ou outra acabo me envolvendo. Quantas vezes na minha vida já explodi, despejando sobre os outros afetos que não tinham nada a ver com eles, exatamente como o motorista de táxi fez comigo. Quantas vezes fui o gigante enfurecido com filhos, enteadas, esposa, amigos, parceiros de trabalho. Assim como uma andorinha não faz verão, uma inquietação não faz insônia, passei boa parte da noite frente a frente com meu ditadorzinho interno, que adora distribuir ordens e sentenças, percebendo quanto este pequeno ditador, será tão pequeno assim, exerce poder sobre meus atos. Fui também inquietações. Visitado pela memória das recentes discussões bem pouco amistosas em que me envolvi por conta das eleições de 2018. Um amigo querido me disse que naquele ano não houve Natal em sua casa, mas sim Dia das Bruxas. Por aqui confesso que também houve menos doçura e mais travessura nas conversas familiares. Essas lembranças noturnas abriram a porta para várias perguntas e incertezas. O que eu queria dizer neste livro? Quais exemplos eu poderia passar? Lembrei da célebre história em que uma mulher pede a Gandhi que ele aconselhe seu filho pequeno a não comer mais açúcar. Surpreso com o pedido, ele pensa uns instantes e pede que ela retorne com a criança dali a 2 semanas. Passado esse período, batem na sua porta e lá está a mulher com a criança. Gandhi então se abaixa, olha o menininho nos olhos e diz: filho, você não devia continuar comendo açúcar.
faz muito mal para a saúde. Está bem, a mãe não se conforma com aquilo. Por que você nos fez esperar 2 semanas para dar conselho? Ele responde, porque 2 semanas atrás eu ainda comia açúcar. Admito que a crise não escrevo se dissipou com a noite, e sei que isso só aconteceu porque me permiti acolher, hospedar e conversar com os desagradáveis visitantes noturnos. Levantei-me mais tranquilo e, como você já percebeu, decidido a aceitar o desafio. Saí da cama menos especialista, mais aprendiz e mais humano. A comunicação não violenta e a arte do palhaço, linguagens que vou abordar aqui, não são fórmulas mágicas que transformam nosso jeito de nos relacionar em um piscar de olhos. Autoconhecimento e relacionamento humano são processos construídos ao longo de uma vida. A gente devia ter uma plaquinha no peito. Desculpem-me pelo transtorno. Estamos em obras para melhor atendê-los. Essa é a beleza da coisa. O movimento. A travessia da aflição noturna me fez compreender que minhas dúvidas e inquietações não me pediam para que eu negasse o convite, mas sim que as levasse em consideração na hora de escrever este livro. Foi o que procurei fazer. Escrevi de mãos dadas com as minhas imperfeições e incertezas. Reconheço que, infelizmente, ainda consumo mais do que gostaria do açúcar da violência, mas justamente por isso venho construindo um amplo repertório de tentativas de uma boa dieta, teorias e práticas que venho colecionando. Há mais de 30 anos investigo a escuta e a conexão humana com crianças e adultos em espaços que se convencionou chamar de aula, mas que sempre chamei de encontros. Este livro é a partilha desse repertório por meio de histórias como as do taxista, alguma teoria aprendida e construída, alguns jogos que acredito que possam ajudar a iluminar certos conceitos e reflexões sobre o que considero o entrelaçamento entre a comunicação não violenta e a linguagem do palhaço. Na época do encontro com o motorista de táxi, eu ainda não conhecia a CNV, mas já era palhaço e sei que isso me ajudou a agir daquela maneira. Mas, honestamente, no momento em que tudo aconteceu, nem pensei no que estava fazendo. Apenas me afetei e fui movido por uma força muito poderosa que brotou lá de dentro sem que eu tivesse consciência. A intenção genuína de não violência. Acredito que essa pode ter sido a razão pela qual você tem adquirido este livro, o desejo de construir relações mais harmônicas, autênticas, íntegras e, por isso, saudáveis. Espero que este conteúdo possa inspirar você nesse sentido, e que daqui a alguns meses, quando o livro estiver em suas mãos, eu esteja comendo menos açúcar. 2 a menos que você seja do métier, é pouco provável que, algum dia, você tenha associado o trabalho do palhaço a assuntos que investigo há tanto tempo, como escuta, diálogo e conexão humana. No entanto, sobretudo quando falamos de palhaços que atuam em relação direta e verdadeira com a plateia, como palhaços de hospital, por exemplo, a escuta é tão essencial quanto uma bola para um jogador de futebol. Wellington Nogueira, 2, fundador do Doutores da Alegria, diz que o palhaço é a única pessoa para quem a criança hospitalizada pode falar não. Isso é um fato e um aprendizado sobre escuta. Ela não pode falar não para o médico, para os enfermeiros, para o pessoal da limpeza. Não pode recusar o tubo, a injeção, mas pode falar não para o palhaço que aparece na porta. E se ele for um bom palhaço, prontamente aceitará a sua negativa. Palhaços são intrinsecamente escutadores de necessidades. Quando o palhaço aceita e atende a negativa da criança, cresce um vínculo profundo entre eles porque, enquanto os outros personagens dessa história têm que escutar as necessidades do paciente, ele pode escutar as necessidades da pessoa que está paciente. Ao não entrar no quarto, o palhaço abre uma fresta no coração da criança. Parafraseando Fernando Pessoa, se o poeta é um fingidor, o palhaço é um buscador. 3. De si, do outro. Disse a comunicação não violenta e a arte do palhaço. No outro, do outro em si, trabalhamos a vida toda em busca de um estado de integridade que nos permita conectar com o outro de maneira mais autêntica, mais humana, despida de tudo aquilo que julgamos necessário para sermos merecedores de receber amor. Marshall Rosenberg, 4 diz que a CNV nos ajuda a pensar e expressar o que está vivo em nós e a enxergar o que está vivo nos outros. Essa definição caberia perfeitamente em um livro de palhaços como explicação do nosso ofício. Marshall era palhaço e não sabia. Dou aulas de palhaço há cerca de 15 anos, e não à toa que, sempre que encerro um curso, algum aluno me procura, dizendo, na oficina você trabalhou com comunicação não violenta, né? No início, eu respondia, não, não trabalhei, não. Alguns anos depois, passei a investigar o que era aquilo que meus alunos falavam que eu fazia e eu mesmo não sabia. Passei, então, a responder, talvez, um pouco. Hoje, mais consciente e apropriado do meu repertório, eu digo, trabalhei, sim, mas do meu jeito. Do meu jeito quer dizer que, de maneira tonta, tortuosa e pessoal, procuro ajudar os aprendizes a expressarem genuinamente o que está vivo neles. Isso implica que todos na sala de pesquisa se dediquem a investigar algumas habilidades fundamentais, comuns à arte do palhaço e à comunicação não violenta. Ao longo do livro, vou aprofundar o olhar sobre elas, a escuta, a vulnerabilidade, o estado de presença no aqui e agora. Como tudo que é abstrato, esses 3 conceitos precisam ser compreendidos como gestos em ação para não virarem apenas palavras bonitas e edificantes nos livros, apostilas e palestras motivacionais. Nesse sentido, ao longo da obra, esses temas serão abordados como conceituações. Marshall Rosenberg diz que enquanto desenvolvia a CNV chegou à conclusão de que o amor não é algo que sentimos, mas que manifestamos, fazemos, oferecemos. 5. Esse é exatamente o estado com o qual o palhaço se relaciona com o mundo. Sentir fazendo, pensar agindo, presença e ação, infinitivo e gerúndio. Voltando mais uma vez à cena do encontro com o taxista, o que posso ter manifestado, feito ou oferecido ao motorista para que o evento na praça tivesse o desfecho pacífico que teve, decupando a cena. Observa um primeiro comportamento que certamente foi decisivo no desenrolar dos fatos. Eu baixei o vidro do carro e me apresentei vulnerável ao mostrar como as minhas mãos tremiam. Isso desarmou o gigante e criou condições para que a minha fala soasse tranquila. A ação seguinte foi igualmente determinante. Eu não falei dele, do taxista. Eu não o acusei, culpei, critiquei, nem lhe vesti com adjetivos. Eu falei de mim, do meu tremor, do meu dia, das minhas intenções. Certamente não agi assim porque sou um ser iluminado e vivo cercado de passarinhos cantando à minha volta, o que seria insuportável. Aliás, parte do meu comportamento se deve ao bom, velho e inexplicável sei lá. Outra parte acredito a minha formação familiar, bastante avessa à violência, mas preciso também considerar um fato que julgo ter sido determinante para que eu tenha agido como agi, como disse no capítulo anterior. Nessa época já estava estudando palhaço e o que o aprendiz mais escuta do seu mestre é, deixa entrar. Isso quer dizer que o palhaço não deve reagir de imediato, tipo bateu, levou. Ele deixa entrar para que sua reação seja a expressão de como o mundo afeta, e não de como ele finge não afetar. Mais adiante, no capítulo sobre vulnerabilidade, vamos ver que deixar entrar não tem nada a ver com passividade. Ao contrário, trata-se de uma postura ativa, de abertura e, por isso, de coragem que minimiza os efeitos colaterais causados pela falsa pretensão de não sermos afetados por tudo que chega até nós. Acredito ser essa melhor definição do entrelaçamento entre a arte do palhaço, tal qual eu a compreendo, e a comunicação não violenta. Ambas as linguagens nos permitem perceber que o mundo nos afeta e que é preciso deixar entrar para que entremos em contato com nós mesmos, nos reconheçamos, percebamos o que estamos sentindo, e consigamos expressar o que precisamos do fundo do coração, aqui e agora. Amado, vou fazer uma primeira intervenção aqui.
bem interessante. A forma com que ele coloca essa questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, esse estado de presença e de entrada no sentido consciente da história. Não no lugar em que você está vulnerável, que você está machucado, mas em que você se coloca nesse estado vulnerável, frágil, para que possa estar penetrando. Olha que legal isso, essa imagem foi muito legal. E também é interessante ele estar correlacionando, né, essa história do palhaço com a comunicação não violenta. Vai ser interessante olhar isso. Esse trabalho, eu já fiz alguns trabalhos de clown, né? Então, é um olhar interessante. Bora lá. Eu tenho fobia de... Ao invés de colocou que tem fobia de palhaço. Tem que trabalhar isso. Tem que trabalhar isso. Entrar em contato com esse medo. Todos os medos nós temos que entrar em contato, entender e vencê-los. A Fresta, em 2017, o palhaço Arthur Toyosima foi o representante brasileiro da expedição dos Palhaços Sem Fronteiras ao Sudão do Sul, país recém-nascido do conflito armado e que ainda vive uma guerra civil, resquícios da colonização e da exploração interminável do continente africano. Após uma das apresentações, para cerca de 7.000 pessoas em um dos campos de refugiados do povo Nuer, Arthur viveu uma experiência muito especial. Depois da apresentação, quando as pessoas voltavam para suas casas, eu me deparei com um muro feito de telhas que separava a escola. Nesse muro tinha um buraquinho e notei alguns olhinhos me olhando. Eu me aproximei e eles se assustaram. Coloquei, então, meu dedo pelo buraco, e alguém do outro lado conectou-se, tocando. Depois, coloquei 2 dedos e alguém conectou seus dedinhos ao meus. Tirei meus dedos e esperei. Foi então que veio um dedinho e fui eu que me conectei a ele. O que acho lindo dessa história é a reafirmação de que mesmo quando barreiras parecem impedir de nos comunicarmos, aqueles que de alguma forma querem entrar em contato sempre descobrem. A Fresta, em 2017. O palhaço Arthur Toyosima foi o representante brasileiro da expedição dos Palhaços Sem Fronteiras uma maneira de conseguir. Quando muros nos separam, um pequeno buraco pode ser a porta para a conexão. 6. O dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. O dedo que se conecta ao dedo que atravessa o muro pela fresta é dedo de gente. Não é dedo branco, não é dedo preto, não é dedo cristão, não é dedo pagão, não é dedo rico, não é dedo pobre, dedo sem gênero, esse dedo sem nome é gente. O que resta na ponta do dedo que encontra outro dedo de gente na fresta. 4. O palhaço sai do Brasil, vai para o remoto Sudão do Sul, apresenta-se para mais de 7.000 refugiados e, no entanto, o momento que marca verdadeiramente acontece depois do show. 2 olhos de criança num buraquinho no muro. A sensibilidade do seu olhar soa como um estalo de dedos para nos acordar de um estado de hipnose ou de ilusão. O grande espetáculo não acontece no palco, provavelmente não terá testemunhas, nem plateia, nem aplausos. Não é feito para o outro porque acontece com o outro, no momento sempre único do encontro. E do que são feitas as nossas vidas senão de extraordinários, pequenos e únicos encontros. Acho pouco provável que você participe de uma expedição de paz ao Sudão do Sul, como o palhaço Arthur, ou que faça a mediação de conflitos entre grupos rivais em Serra Leoa, como Marshall Rosenberg. Nossos conflitos são cotidianos, banais, feitos da miudeza diária que nos torna humanos ou nos retorna a nossa humanidade. Minha vida é constituída 99% de banalidades, conta o escritor Antônio Prata. Eu não acordo de manhã e me caso com Scarlett Johansson, ou vou almoçar na lua e invado a Polônia na hora do jantar. 7. Você, seu vizinho e o exército romano.
Nossos pequenos campos de batalha são o escritório, a sala de casa, a festa de aniversário, o réveillon, a reunião com o gerente. Nosso dia a dia não é feito de embates com o exército romano, mas com o gestor de vendas, o síndico, a cunhada, o marido e, claro, com nossos filhos, cuja resistência para ajudar com a louça faria o exército romano ter saudades dos bárbaros. O nosso pequeno e extraordinário desafio é cruzar o muro que construímos entre as nossas relações cotidianas. A experiência vivida pelo palhaço brasileiro no Sudão do Sul nos lembra, de maneira simples e poética, que, por trás das barreiras que nos separam, existe uma pessoa de cada lado. Por trás das palavras chefe, doutor, vizinho, cunhada, sogra e sogra tem uma pessoa. Por trás dos nomes Ricardo, Maria, José, Antonieta, Almeida, da Silva. Por trás das barreiras culturais, sociais, antropológicas, étnicas, religiosas, por trás dos traumas, dos sustos, dos medos, dos credos e cruzes credos, por trás das vestes, das ideias, dos ideais, por trás de tudo, além de tudo e antes de tudo, tem uma pessoa. Se existem muros, também existem frestas. É por elas podemos passar nossos dedos. 5. O modelo ultracompetitivo da nossa sociedade nos impõe uma educação que nos prepara menos para o convívio e mais para o combate. Somos treinados desde cedo para estarmos sempre alertas, em constante estado de competição, com a faca nos dentes, como se costuma dizer, expressão que remete à terrível imagem do soldado no campo de batalha se arrastando em direção ao inimigo, literalmente armado até os dentes. O custo de viver assim é alto. Cada vez que nos postamos diante do outro como se ele fosse um oponente a ser abatido, nos afastamos da nossa humanidade e do nosso estado original de amor e compaixão. Só é possível abater o outro se conseguirmos desumanizá-lo, mas, para isso, é preciso nos desumanizarmos primeiro. Durante o treinamento para a Guerra do Vietnã, os jovens soldados americanos chamavam os bonecos nos quais enfiavam suas baionetas de Gox, Jinxons Lopes, nomes pejorativos que os associavam a animais. Essas denominações já haviam sido empregadas antes em batalhas na Guatemala, Coreia e na Segunda Guerra Mundial contra os japoneses. John Musgrave, ex-combatente americano no Vietnã do Sul, conta que matou apenas um ser humano durante a guerra e completa, atrás da muralha tem uma pessoa com medo. Depois daquilo, eu fiquei doente de remorso, achei que fosse enlouquecer. Eu não suportaria mais 13 meses assassinando pessoas. Mas depois de perder um amigo por causa de uma mina terrestre, fiz um pacto com o diabo, disse que nunca mais mataria um único ser humano, mas me comprometi a acabar com a maior quantidade de Gox que pudesse encontrar. Gox não eram pessoas. Eu não estaria matando ninguém. É isso que se ensina ao jovem soldado, a transformar o sujeito em objeto. No entanto, é uma ferramenta muito necessária. Quando se tem crianças lutando as suas guerras, isso permite que elas não enlouqueçam. 8. Quase 30 anos antes da desventura americana contra os Gox do Vietnã do Norte, Joseph Goebbels, 9, ministro da comunicação do Terceiro Reich, criou a terrível estratégia da chuva de fotos. Aviões da Luftwaffe, Força Aérea Nazista, despejavam sobre as trincheiras dos soldados inimigos fotos dos soldados alemães com suas famílias e cartas a eles enviadas por esposas, pais e filhos. O propósito era claro, ao se deparar com a humanidade do inimigo, o soldado entrincheirado se defrontava com a própria, e isso enfraquecia sua vontade de lutar. Na escola do mundo contrário, 10, em que somos adestrados a entrar em combate com o outro a todo instante, nós também não podemos reconhecer que esse outro tão presente e tão próximo é alguém que recebe cartas, que tem amores, pais e filhos. Temos que demonizá-lo para desumanizá-lo. É provavelmente ele foi educado, leia-se, induzido a fazer o mesmo em relação a nós. A consequência desse quadro de aversão e enfrentamento é que crescemos aprendendo a vestir e polir armaduras, mas não a cuidar do combatente que foi parar no interior delas. E sem que a gente perceba, lá vamos nós carregando sacolas com espadas, arcos, flechas, carros, cargos, títulos, sem nos dar conta de que tanta proteção e só ração para alimentar nossos medos. Quanto mais nos protegemos, mais desprotegidos nos sentimos e mais entranhados na violência diária ficamos. Quanta energia nós desperdiçamos para carregar tanto peso e quanta energia pouparíamos se cuidássemos mais de nós mesmos. Olhar para si não implicaria necessariamente carregar menos sacolas, mas nos ajudaria ao menos a discernir o que dentro delas é utensílio e o que já se tornou empecilho para continuar caminhando. Falarei muitas vezes neste livro da grande contribuição da educação que tivemos para a desescutação dos nossos sentimentos, emoções e necessidades. Nas escolas fortes que nos preparam para enfrentar a vida considerando como vida o mercado de trabalho, essas coisas sempre foram tidas como desperdício de tempo. Só muito recentemente, quando o mesmo mercado de trabalho percebeu que pessoas felizes poderiam produzir mais, essas mesmas escolas passaram a dedicar um olhar mais atento ao que se convencionou chamar de habilidades socioemocionais. Quantas vezes no colégio tivemos a real oportunidade de refletir sobre nossos sentimentos, a identificá-los, nomeá-los, acolhê-los? Toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. 11. Nos ensina Marshall Rosenberg. Você se lembra de alguma vez em que a escola tenha possibilitado refletir sobre quais seriam as suas necessidades profundas por baixo das suas expressões trágicas ou por trás daquilo que simplesmente não se encaixava no bom comportamento padrão? Se sua resposta é sim, saiba que você é uma ave rara. Comportamentos considerados desviantes até hoje costumam ser tratados na base da advertência e da suspensão. 12. Como o ato de educar sempre se tratou de castigar ou recompensar comportamentos, crescemos reproduzindo e ajudando a perpetuar o modelo PP de educação, prêmio-punição. Citando Paulo Freire que, aliás, foi um dos grandes inspiradores de Marshall Rosenberg, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. 13. A libertação, no contexto deste livro, é dos padrões de convivência tão solidamente edificados sobre conceitos e categorias de certo ou errado, bonito ou feio, justo ou injusto, que transformam nossa vida em um grande tribunal em que ora somos juízes, ora somos os réus. Como acredito que tudo tem um lado positivo, a coisa boa desse quadro de deseducação para o acolhimento de nós mesmos é que isso nos oferece um ótimo motivo para olharmos empaticamente para os outros. Eles também não foram educados a compreender o que sentem nem a entender o que precisam. Provavelmente é um combatente muito mal cuidado lá dentro, e a sua violência, assim como a nossa, é um pedido de socorro. Talvez possamos nos ajudar mutuamente. 6. Desatar os laços que conectam alguns conceitos com significados próximos, mas distintos, pode ser um bom começo para conseguirmos separar a comunicação da violência. Iniciamos neste capítulo uma breve viagem poético-etimológica. Pacífico, do latim pacificus, o que traz a paz, do latim pax. Passivo, do latim passivus, capaz de sentir ou sofrer, de paz, da raiz de pati, sofrer, aguentar, sentir. O sentido de não ativo surgiu ao redor do século XV, XIV, etimologicamente, ser pacífico é trazer a paz. Mas como trazer a paz se fomos educados desde cedo para a guerra? Missão complicada essa. Sabemos que aprendemos pouco com o que nos dizem e muito com a maneira como se comportam à nossa volta. E, bem, a forma como costumavam se comportar à nossa volta não batia muito com o que nos falavam. Nos disseram que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, mas todos se comportavam como se devêssemos amar o próximo contanto que ele fosse nós mesmos, uma réplica de nós, ou pelo menos alguém bem parecido, tipo assim, uma extensão de nossas maravilhosas pessoas. E sempre que o próximo parecia meio estranho, meio diferente, meio ser pacífico não é ser passivo.
Outro, perigo total. Não fale com estranhos. Papai, mamãe, titio, titia, professor, professora, vizinha, filmes, novelas e jornal da televisão passaram a vida toda nos alertando de que ele é uma ameaça. Mantenha o próximo distante, nos diziam. Temos que nos precaver, nos prevenir então. Passamos desde bem cedo a tomar vacina para ficarmos imunes. E, lá iam nossos anticorpos atacar o estranho invasor. Lembro-me da história da menininha e da bruxa. A criança, assustada, chama o pai no seu quarto e, chorando, lhe diz que tem uma bruxa no guarda-roupa. O pai, heróico, abre o armário, mexe os braços como se estivesse batendo em alguém lá dentro e, para completar, faz a trilha sonora com a boca. Pá, 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 e então se vira para a filha, deitada na cama, e diz, pronto, filha, papai bateu na bruxa e ela foi embora. Vi uma cena muito parecida em uma festa. Uma criança deu uma bela topada no pé da mesa e começou a chorar aos berros. O que o pai fez? Foi até a mesa e bateu nela. Toma, mesa malvada, toma. Nunca mais faça isso com meu filho. Essas duas histórias nos mostram que aprendemos desde muito cedo que, para estarmos em segurança, temos que expulsar as bruxas do armário, e que, para termos justiça, como no caso da topada, a melhor estratégia é a vingança. Eduardo Galeano nos adverte sabiamente sobre isso. Em um mundo que prefere a segurança à justiça, há cada vez mais gente que aplaude o sacrifício da justiça no altar da segurança. 15. S. Em vez de bater e expulsar a bruxa, o pai propusesse um papo entre ambas, para que a filha fosse aprendendo a lidar e a dialogar com o estranho, com o diferente, com as adversidades, com seus medos. Oi, dona bruxa, boa noite. A senhora não está muito apertada aí no armário, entre as calças e as camisas na cama, a criança olhando com distância confortável. A minha filha está com medo da senhora, dona bruxa. Filha, conta para a bruxa por que você está com medo dela. Pode falar aí da cama que ela escuta. A comunicação não violenta é um processo colaborativo de escuta das bruxas que vivem em nós, nos outros e à nossa volta. Um movimento de aproximação entre estranhos. O estranho que há em mim, o outro estranho, e o estranho que há no outro. É uma busca genuína de acolhimento por aquilo que nem sabemos, que não sabemos. Uma procura curiosa por significado e compreensão. Como tudo que desafia os padrões aos quais estamos habituados, é natural que a CNV cause algum estranhamento. A violência nos é tão íntima que nem a percebemos mais em nossas palavras e gestos. Apenas agimos automaticamente sem nem imaginar que existem outras maneiras de reagir, que não o revidar, para estancar a violência que julgamos ter sofrido. Nossos avós foram educados para se relacionarem e comunicarem desse jeito defensivo-agressivo. Ensinaram nossos pais a se relacionarem desse jeito, que, por sua vez, nos ensinaram a mesma prática. Como sempre foi assim, acreditamos que sempre é assim que será. Escrevo e percebo que essa última frase parece um trava-línguas. Como sempre foi assim, acreditamos que sempre é assim que será. Repita 3 vezes e você vai ver que a língua dá uma enroscada mesmo. Mas o problema é que não é só a nossa língua que trava. Quando passamos a acreditar que as coisas sempre serão de um jeito, travamos as infinitas possibilidades que o desconcertante talvez possa ser diferente pode nos oferecer. Trilhar novos caminhos exige uma boa dose de coragem, sobretudo quando acreditamos que, no meio da estrada, existe um predador à nossa espreita. Diante desse cenário, torna-se bastante compreensível entender quando me perguntam, CNV não deixa a gente muito passivo. A estranheza, ou até mesmo resistência à comunicação não violenta, origina-se na crença entranhada de que outro é uma ameaça e que o jeito a que estamos habituados a nos relacionar é uma boa maneira de atender a necessidade de nos sentirmos protegidos e seguros. 7. Reagir não é, necessariamente, revidar. Reação não é um revide. Compaixão não é complacência para se curar das certezas. Dúvida do obscurantismo. Ciência. 16. Todo revide é uma reação, mas nem toda reação é um revide. Como diria Martinho da Vila ao se referir às flores e às rosas. 17. Reação deriva do latim reactio, que, por sua vez, dá origem a reagir, agir em resposta a um estímulo. Reactio parece algum feitiço de Harry Potter. Reagere também, se ele fosse italiano. Aqui, no caso, o feitiço emitido pela varinha mágica da reação tem o poder de estancar o fluxo de violência na medida em que produz uma força equivalentemente contrária, mas não realizada pelo mesmo agente. Esse é um dos princípios da terceira lei de Newton, que, transportado para ações e reações relacionais. Desculpa aí, Newton, nos ensina que reagir é agir com firmeza na direção contrária, compreendendo-se que firmeza não implica agir da mesma maneira, mas sim com a mesma intensidade. Estou falando de postura firme e ativa diante do que pode nos chegar como violência, tendo como premissa que violência é tudo aquilo que, de algum modo, nos viola ou nos desagrada. Fatos, palavras, gestos, situações. Um prato deixado na pia, por exemplo, pode violentar nossa necessidade de organização. Posicionar-se com firmeza, clareza e sem que nossa agressividade se manifeste de forma violenta. Culpar, julgar, rotular, comparar, requer treino e dedicação. É justamente disso que se trata a CNV. Oferecer repertório para a reconstrução da forma como reagimos e expressamos nossas necessidades. É importante não confundirmos a reação instintiva de quando levamos susto das reações intempestivas geradas pelo nosso estado de susto antecipado, de prevenção, de anticorpos agindo o tempo todo como em uma doença autoimune. Todo mundo, quando leva um susto, reage instintivamente de maneira que pode ser ou soar agressiva. Até o monge mais elevado, que esteja meditando no alto da montanha, pode soltar um puta que pariu, gafanhoto. 18. Se um aprendiz o cutucar de repente, essa reação não revela que o monge é violento, mas sim que, antes de tudo, é humano. Somos dotados de um sistema de proteção. 19. Alojado na área mais remota do cérebro, que quando acionado por algum estímulo que julgue nos colocar em risco, nos prepara para atacar ou ocorrer, nos torna Vocês veem que interessante isso daqui, né? E a gente falou isso semana passada, sobre a questão do estado de violência. Isso é uma bobagem, né? Buscar a não violência, né? Isso não existe. Isso é uma questão instintiva, uma questão da natureza, a natureza da natureza, a natureza humana, a natureza criada como um todo. Então, ele está trazendo de novo isso, né? Se colocou lá um prato na pia, aquilo de alguma forma desorganizou, pode te violentar aquela desorganização. E como você lida com a violência? Essa é a grande, como é que você reorganiza algo que foi desorganizado? Isso é plena e pura consciência, isso é muito bom que ele está trazendo, tá? Nós vamos ler só mais um trechinho, nós vamos até o capítulo 8, tá? Já está terminando a leitura de hoje.
Estarmos cientes disso pode nos ajudar a deixar os xingamentos só para quando realmente levarmos sustos, reservando para as outras situações do dia a dia reações mais saudáveis e inteligentes do que sair correndo ou atacando. As pessoas. Nesse sentido, certamente a arte do palhaço e a comunicação não violenta podem nos ajudar muito. Deixar entrar, exercício essencial do palhaço, cria um espaço-tempo para que a nossa reação saia do modo atacar ou ocorrer e entre no modo reconhecer, sentir e expressar. E a CNV nos ajuda a fazer dessa expressão um convite para que a relação de todos os envolvidos seja mais saudável. Saindo da reação, vamos olhar mais de perto ao revide. Não tão de perto porque pode machucar. Não podemos. Olha que legal que ele traz aqui, né? Reconhecer, sentir e expressar. Né? Para você reconhecer, você tem que observar, esse estado de observação que eu trago sempre. Reconhecer, observar o que você está sentindo, e as sensações eu colocarei aqui mais, os pensamentos que vêm, e aí você se expressar, né? Olhar esses corpos que a gente vem trabalhando. Confundir o revide com uma mera reação automática, tipo bateu, levou o próprio do susto. Revidar é uma versão sofisticada da reação violenta, pressupõe premeditação, anda de mãos dadas com a vingança. Ninguém ganha uma flor e diz, isso não vai ficar assim. Essa expressão, própria do desejo de revidar, se soma a outras que nos são bem conhecidas, ele vai ver o que é bom para a tosse, isso vai ter troco, fulano não perde por esperar. Frases como essas, que são um claro convite à manutenção do ciclo de violência, expressam justamente a essência do verbo revidar. O prefixo latino re significa de volta, de novo. Invidar, que deriva de invitare, significa convidar. Revidar, portanto, é um convite enviado ao outro para que vocês continuem se agredindo. Sinceridade. 8. As irmãs Sinceridade e Franqueza são como a dupla Ruth e Raquel da novela Mulheres de Areia. 20. Parecem iguais, mas basta chegar perto para percebermos que são muito diferentes por dentro. Sinceridade origina-se do latim sincerus, puro, inteiro, completo. Sinceros, por sua vez, é a junção de sim, único, com a raiz do verbo crescere, crescer. A metáfora aqui refere-se à planta que é de crescimento único, sem enxerto ou mistura de qualquer tipo e, portanto, considerada pura. Este sentido acabou passando a verdadeiro, cordial. 21. Corre também outra versão mais romântica, incluída por Dan Brown no livro Símbolo Perdido. 22. Essa versão, porém, é contestada por linguistas e historiadores. Segundo essa narrativa, escultores desonestos da Roma antiga disfarçavam as imperfeições de suas estátuas utilizando cera para cobrir os buracos e defeitos. Na hora, o comprador não percebia as falhas, mas algum tempo depois as imperfeições vinham à tona. Para combater a fraude e defender a sua reputação, os escultores que trabalhavam honestamente faziam questão de sinceridade, não é franqueza. Ressaltar que suas obras eram sincera, ou seja, sincera, autênticas, íntegras, verdadeiras, honestas, somando as qualidades da versão oficial com as da versão romantizada. Podemos dizer que ser sincero é ser íntegro, autêntico e cordial, adjetivo que aparta a sinceridade da franqueza. Em O Palhaço e o Psicanalista, 23, eu e o psicanalista Christian Dunker dizemos que a sinceridade leva em consideração que o que vai ser dito será recebido por alguém e, por isso, comporta um compromisso de cuidado com as palavras. Isso não tem nada a ver com dourar a pílula, mas com o reconhecimento de que, para que a conexão aconteça, a forma pode ser tão importante quanto o conteúdo. O mesmo não se pode dizer da franqueza. Se você já conversou com alguém cujas palavras pareciam atingi-lo como martelos na cabeça, saiba que foi mais, ou menos o que aconteceu. Franqueza deriva do latim francus, nome de um povo germânico que, após conquistar a Galia, concedeu liberdade política ao seu povo. A partir daí, essa palavra adquiriu o significado de livre. 24, mas há outro dado muito curioso, significativo. Consta que a tribo dos francos herdou seu nome de sua arma típica, um machado de arremesso. Juntando as coisas, ser franco é sentir-se livre para tirar machados. Agora você já sabe, quando for conversar com alguém e a pessoa disser eu vou ser franco com você, na mesma hora responda, só um minutinho, vou ali buscar um escudo e já volto. 9. Compaixão, do latim compassio, com, junto e pati, sofrimento. 25, compaixão é um caminho até a humanidade do Muito bom ser francos. Cada vez que falarem você franco, você vai lá buscar o escudo, entendeu? Vai jogar o machado em você. É muito bom isso, cara. Gostei desse livro. E vai ser curtinha, percebe? Já foram 40 páginas. Pá, tiro curto. E aí, quem é que está comigo aqui? Alô? Ei! Você aí, ó. Alô? Terra chamando. Alô? Só estão em Todo mundo Piauí aqui. respondendo. internet presente? Piauí Ah. respondendo. Fala, Juramar! Falar. Falar. Vai me levar aí para o Nordeste, Juramar? Bora organizar aí uma palestra aí? Vamos embora lá, Pazini? Vamos para o Vamos. Nordeste? Você foi lá para São Paulo, lá para aquela cidade, e aí Sorocaba, você Sorô! Sorou. Aí você pode programar um evento aqui para Teresina. Então, precisa de apoio aí, precisa de gente, tem que ter um Eu apoio aí. O meu apoio é só de buscar no aeroporto e deixar essas coisas. Se for para mexer no celular, eu não Não, mas sei. tem que mobilizar mais pessoas, Juramar. Se não é você, tem que mobilizar pessoas à sua volta que façam isso. Amigos, entendeu?
Aqui tem algumas pessoas que lhe acompanham, a Ana Cordeiro, a Liana Costa, parece que é. Olha aí. Então, agita esse povo aí. E nós vai lá para Teresina. Rapidinho. Tem que vir tudo. Iqueda tem que vir, Luzia Solange vir, a Esmofete é para vir. Aí o Perfetti. Eu quase entreguei ela na palestra. Ela falou que tinha vários apelidos. Eu quase falei que esses são os amigos como é que chama lá? Toda essa turma boa aí, Jussara, aí vão gastar o dinheiro todinho só com avião. Associação comercial, todo o pessoal da associação comercial, as mulheres empresárias. Eu falei, não posso entregar aquela mãe Smurfette. Jussara, Brasília, todo mundo Quase vindo que aí. quase que eu levei, mostrei o bonequinho, falei, ela é desse mundo aqui, ó, vocês não estão entendendo, ó. Ela está nesse mundo dos Smurfs, ó. Até caiu lá. Ó, esse livro é muito interessante, hein? Gostei, hein? Você viu isso que ele trouxe agora, que é importante, né? Trouxe esse lugar da franqueza, sabe aquele... não, falou, eu falo também, sou franco, né? Não tem filtro, não tem nada. E não pode, né? Perceber, receber, significar, ressignificar para poder ter a devolutiva, né? Isso, em outras palavras, é inteligência, designer, plasticidade emocional, mental e etc. Isso é muito importante. Muito importante. Queridos, qual a impressão? Qual a impressão que ficou aí dessas primeiras páginas? Nenhuma? A, im- a impressão é que quando você tem um medo, você enfrentar, né? Como naquele livro lá que você fala, né? Se quer da estranheza, como é que é? Entre que você tem que entrar em contato, né? Com aquilo que está te afligindo, com o desconhecido, para poder lidar melhor. O livro que você está se referindo é o livro tibetano do Viver e Morrer. Isso, esse mesmo. Esse livro aqui, ó, o livro tibetano do Viver e do Morrer. Que a gente falou disso sexta-feira, né, na palestra, né? Uhum. Quer tirar o medo, tira a estranheza dele, entre em contato. Isso mesmo. O que mais? Joyce não vai trabalhar hoje, hein? Está de folga, acho. Não, só estou terminando aqui de cuidar das crianças, 9h30 sai. Ela tem várias crianças adotadas. Gostei do escudo, para ser franco. Eu gostei da plaquinha, estamos em obra. Desculpe o transtorno, estamos em obra para melhor servi-los. A plaquinha no pescoço. Vou mandar com uma. Desculpe o transtorno. Essa eu achei o máximo. Eu acho que vão ter algumas pérolas bem interessantes nesse livro. Muito bem. Bora seguir a vida? Vamos lá? Eu gostei. Novamente falou na LNV, linguagem não violenta. Né? Não, CNV, comunicação não violenta. Violenta. De tanto bater na mesma tecla, a gente vai construindo isso na nossa personalidade, né? Às vezes você não está na medida certa, mas você vai ouvindo os autores falar sempre dessa temática e você vai se moldando. Nós que estamos começando, né? Não estou falando de quem já está há muito tempo, que já pratica isso, mas quem está tentando melhorar,
Pessoas que estão há mais tempo, pessoas que estão há pouco tempo vão se nivelando para essa comunicação não violenta. Eu estou gostando, porque quando eu ouvi ela falar esse termo, eu já me interessei mais pelo livro. Porque nessa manhã eu não pude ficar por inteiro na leitura, mas à tarde eu vou, dependendo do horário que vocês postar, eu escuto novamente. Gratidão. Gratidão pela postagem. De nadão. Queridos, um beijo e um queijo para vocês, então. Minha gripe virou conjuntivite, eu fiquei com conjuntivite, meu olho inchou, doeu tanto, eu não sei que gripe é essa, já está com 8 dias. Tu disse para mim fazer gargarejo, foi com água de sal, mas não ficou na garganta. Agora eu estou fanhoso, que chamo, né? Aí eu dou uns espirros, aí vai expectorando, vai limpando. Mas em mim realmente demora mesmo, por conta da mudança de umidade também. Gratidão, bom dia para todos vocês. Conjuntivite é cenoura no olho. Pega a rodela de cenoura e bota no olho e fica lá 5 minutinhos, vira ela, fica mais 5 minutinhos, uma rodela de cenoura. Por quê? Cenoura tem a ressonância geométrica de um olho. E ela vai estar trazendo o equilíbrio da vibração para o olho, que está desequilibrado. Então, por meio da cenoura, que parece um olho, né, o meio dela, você faz uma ressonância com os olhos. Taca a rodela. Foi quinta e sexta. Quinta e sexta, hoje já estou bem melhor, mas o médico passou o colírio e eu usei. Aí minha mulher apresentou, aí eu botei o colírio nela foi bem fraquinho. Rodela de... Lembra disso? Rodela de cenoura. Tá bom, queridos? Um Agora beijo para vocês. Agora eu vou botar a rodela de cenoura. Obrigado. Tchau. Beijo, valeu.